boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, estou muito feliz mesmo, espero que todos gostem. Eu coloquei até alguns slides assim que repetem o assunto, mas tentando mostrar de forma diferente o que é as formas clínicas, né, da esclerose múltipla, tentando ajudar na compreensão de cada um de vocês. Bom, então, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Porque eu sei que vocês tiveram já ontem várias aulas, mas para a gente se lembrar, então, que a esclerose múltipla é uma doença crônica, ela é inflamatória, ela é desmielinizante, né? Ou seja, destrói a bainha de mielina, autoimune, que acomete o sistema nervoso central, né? Então, ela aparece principalmente nas mulheres da cor branca, né? Faixa etária jovem, então de 20 a 40 anos, principalmente. Ela é mais comum nos países de clima frio, então no Brasil ela tem uma incidência, uma prevalência maior no sul, no sudeste, centro-oeste do que no norte e nordeste. Apesar de que com a pandemia e com as nossas arboviroses da região nordeste, né, com a epidemia que a gente teve de zika, chikungunya e dengue, então, de 2014 para cá, aumentou muito o número de pessoas com doença desmielinizante na região Nordeste, né? E para ficar de forma mais simples, né, a gente vai classificar a esclerose múltipla em 3 formas clínicas básicas. Nós temos mais formas, podemos classificar em outras formas, e há formatos diferentes dessa classificação também. Mas eu acredito que, de forma mais didática, essas 3 formas clínicas seriam as mais fáceis, né, de compreensão. Tá? Então, o RR, que é recorrente e remissente, ou seja, surto remissiva, faz a crise e melhora. A secundariamente progressiva e a primariamente progressiva, que a gente vai explicar melhor aí nos próximos gráficos. Bom, e para a gente poder entender, então, o que é surto remissiva, né, a gente precisa definir o que é surto, né? Se ontem vocês escutaram o que era surto, a gente vai lembrar hoje desse conceito para poder falar da forma clínica. Então, o surto de esclerose múltipla, ou a crise da esclerose múltipla, é um aparecimento de um sintoma neurológico novo, ou a exacerbação de um sintoma neurológico que já existisse, né? Então, a pessoa que já tem uma dificuldade visual, ou ela piora esse sintoma visual, ou se ela teve uma neurite óptica, né? Teve um quadro visual no passado e melhorou 100%, de repente ela faz uma nova manifestação. Ou ela nunca teve uma falta de força muscular e, de repente, aparece uma falta de força muscular. Então, isso, a princípio, é um surto. Para a gente realmente ter certeza que é um surto, esse sintoma novo ou essa piora desse sintoma pré-existente, ele tem que durar, no mínimo, 24 horas de forma contínua. Ou seja, ele não pode ter essas melhoras nessas 24 horas. Nas 24 horas tem que ser um sintoma sem nenhum momento de melhora, sempre progredindo, sempre contínuo. E o paciente não pode estar diante de quadro infeccioso. Com certeza, os médicos de vocês, quando vocês relatam que estão com sintoma novo, eles sempre perguntam: teve febre, está tossindo, dói para urinar, não está com nenhuma queixa urinária, não está com nenhum quadro infeccioso, né? Então, é muito comum a infecção ela piorar sintomas neurológicos pré-existentes, né? Então, a gente precisa sempre saber se está com febre ou não, ou se tem algum sintoma de quadro infeccioso viral ou bacteriano. E também se teve algum quadro de fadiga excessiva. Então, por exemplo, um paciente que está bem, ele não tem déficits, pelo menos não visíveis, né? A gente sabe que tem os sintomas invisíveis. E ele, por exemplo, ele corre e ele resolveu se inscrever para uma dessas corridas, né? E foi para a corrida, correu lá 20 quilômetros. E aí, na saída dos 20 quilômetros, ele sai ali com dificuldade para caminhar, puxando a perna, né? E passa 1, 2, 3, 4, 5 horas ali ainda puxando a perna. Então, ele
passou por uma situação de fadiga excessiva ali naquela corrida, né? Ah, mas é todo mundo que faz uma maratona, que faz uma corrida, vai ficar assim? Não, logicamente que não, né? Mas, em algum momento, algumas pessoas podem sofrer de fadiga durante uma atividade física excessiva ou um trabalho excessivo, né? Então, quando ocorre isso diante da fadiga, a gente pede para o paciente repousar, hidratar, né? Refrescar o ambiente, para poder tirar aquele calor que normalmente piora a fadiga, tá certo? Então, o surto ele tem que ocorrer desta forma para a gente poder definir que de fato seja um surto. E aí a gente já trabalhando a questão da esclerose múltipla remitente e recorrente, né? Então, como a gente pode ver no gráfico de cima, né? A gente vê que ela sobe, faz uma espículazinha, né? Como um triângulozinho, e ali é exatamente o surto, né? Nesse gráfico. Depois ela volta, parece que está na mesma linha, na mesma altura, antes de fazer a subida, né? Então, isso é um quadro que ainda é surto remissivo e que recuperou totalmente do sintoma. Depois vocês observem que ela começa a subir, que é um novo sintoma, um novo surto, mas ela não vai mais até lá embaixo, né? Então ela começa a parar ali no meio do caminho, depois ela sobe mais, volta, já não volta mais até embaixo, né? Então ela começa a acumular incapacidade, né? Então ela com o tempo, ela pode evoluir para um quadro secundariamente progressivo. E quanto mais surtos, maior incapacidade. Então, por isso, a necessidade de a gente identificar o paciente no início da doença e bloquear esses surtos desde o início. Embaixo, a gente vê o gráfico da forma primária progressiva, onde a gente vê que não tem essa característica de fazer essas espículas, essas subidas e descidas. A gente vê que é uma reta ascendente, né? Então, o paciente tem um sintoma inicial, ele já não recupera desse sintoma e ele sempre vai piorando. Então, a cada momento que passa, somam-se sintomas, somam-se incapacidades sem uma melhora. Então, este é o quadro primário progressivo. Primário, porque desde o início, desde o primeiro momento, desde o primeiro sintoma, o paciente tem progressão, tá? Então, normalmente, a forma primária progressiva vai ocorrer em torno de 10% dos pacientes, né? E a forma recorrente e remitente varia ali em torno de 70% a 85% dos pacientes. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente tem em torno de 65% dos pacientes com forma recorrente e remitente. Na forma secundariamente progressiva, eu expliquei ali no gráfico da recorrente e remitente, mas aqui a gente revê novamente o gráfico, vejo que é bem similar àquele, né? Onde a gente vê formando ali o triângulo, a espículazinha, e ela descendo e não descendo para a linha de base, né? Então, ela começa a acumular incapacidade, daqui a pouco ela sobe, faz o surto, ela não volta mais até lá embaixo, né? E aí ela sobe novamente, depois não volta mais. E vocês vejam que ela começa a ter a linha ascendente em determinado momento. E aí ela pode ter surtos esparsos, agora mais esparsos, né? E progredir entre esses surtos. Então, além dela não recuperar mais completamente do surto, ela também começa a ter uma progressão entre esses surtos, né? Aí eu coloquei esse outro gráfico para que vocês possam também ver de outra forma, né? Para tentar ficar mais claro essa diferença. Então, a gente vê aí no início a esclerose múltipla recorrente e remitente, fazendo surto e uma certa frequência de surtos, né? Em determinado momento, normalmente entre o 6º e o 10º ano de doença, aqueles pacientes que vão progredir para a forma secundária progressiva, normalmente eles começam a ter essa manifestação de acúmulo de incapacidade e apresentar sinais já de conversão para o quadro secundário progressivo.
E aí a gente vê que em determinado momento essa linha, além dos surtos, né, eles começam a espaçar, vejo que a linha horizontal, ela começa a ser mais longa, né? Daqui a pouco faz o surto, ele já não volta mais a fazer uma linha horizontal e começa a fazer uma linha diagonal, ascendendo, né? Então, isso já começa a ter a progressão entre os surtos, né? E uma característica que a gente tem também é o aumento de lesões no cérebro, né? A partir do momento em que começa a ter essa fase secundária progressiva, tá? Bom, eu tentei deixar assim, bem sucinto, né, de forma bem objetiva para vocês e tentando abrir para questões. E dependendo de como for, a gente busca o gráfico para tentar explicar melhor para vocês.